do que talvez na organização, né, e, enfim, na qualidade de tudo do que tem que ser. Em alguns momentos é assim, isso também todo mundo sabe, é um pouco da cara do Vila, e algo que, né, a gente foi falado antes do jogo, que era o mínimo que a gente precisava para vencer, se dedicar, correr, e isso os atletas fizeram com sobra, né? O que eles fizeram é algo muito grande, né? Por todas as circunstâncias que aconteceram no jogo, por ficar com um a menos, né, dentro da partida, pela necessidade de vencer, por tudo isso, eu acho que a gente foi coroado aí com a vitória pela dedicação deles. Ô Thiago, primeiro parabéns pela vitória, boa noite, Pedro Henrique Cheninho da Rádio Bandeirantes. É claro que nesse momento, mais importante do que jogar bem era o resultado, era voltar a vencer. Você teve problemas em relação a lesões desde o início do jogo, quando o Ralf se contunde, você escolhe o Arilson. Logo na sequência, pelo choque, você opta não por um jogador, ou João Lucas ou Naninho, você escolheu o Du Fernandes. Você concorda que o Vila, ele só veio a jogar, melhorar e talvez controlar um pouco mais o jogo ali no meio campo, quando o Du Fernandes se contunde e você tem que colocar o João Lucas? Você concorda que o Vila só foi melhorar o seu desempenho quando você precisou colocar o João Lucas em campo, e fica um pouco até de lição, você que está chegando agora, conhecendo jogadores por característica que no início, com os volantes que você optou, não deu certo? Olha, não concordo, porque é simples para mim a situação que aconteceu no primeiro tempo. A gente vem numa sequência de jogos, eu peguei um time já quando eu fui treinar sentindo isso é a grande preocupação. A gente fez alguns encaixes da parte defensiva de pressão, e que no primeiro tempo foi feito de modo lento, e com isso a gente pegou um time muito bem treinado pelo Lacerda, que consegue construir quando você não faz isso forte, e ele conseguiu, né, o time dele conseguiu punir bastante no primeiro tempo, e a volta do segundo tempo é diferente. Na minha opinião, a gente melhora nesse momento, a gente conseguiu marcar pressão, conseguimos fazer essa situação bem, começou a controlar o jogo. Para mim o Du Fernandes entrou muito bem no jogo, e aí, né, começou as perdas, né, mais um. O João entrou também muito bem da parte técnica, ele é um meia, né, então ele estava improvisado. Naturalmente da parte defensiva, em alguns momentos ele não fez, porque não é da posição, e não tinha uma ou outra opção, mas de fato o João entrou muito bem, e dessa parte dele individual técnica ele fez muita diferença no jogo. Mas dentro da minha análise, a volta do segundo tempo nosso é muito boa. A gente já estava controlando o jogo totalmente, o Amazonas já não vinha mais, a gente, né, encaixou essa marcação-pressão, conseguimos jogar um pouco mais ali com os volantes, de poder achar um pouco essa bola para frente. Acredito que é uma coisa que a gente precisa melhorar, quando essa bola chegar na frente, poder caprichar um pouco mais, né, na continuidade dela, de onde que ela vai sair, e aí é algumas coisas que eu preciso, às vezes, de treino para poder mostrar mais. E aí a gente perde o controle totalmente depois que o Elias sente, a gente fica com a menos. Mas até ali, na minha opinião, a volta do segundo tempo já foi bem melhor. Tiago, boa noite. Igor Santiago, das Feras do Esporte. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao Igor Henrique, ele que está sendo responsável aí, tanto no seu comando quanto do próprio Luizinho, ele está sendo responsável pela criação das jogadas do Vila, e hoje, mais uma vez, ele não conseguiu realizar essa função com maestria. Aliás, não é a função dele, é essa de armar, ele é um volante. Não seria a hora de dar uma chance para um jogador mais criativo, como o Luciano Naninho, inclusive, que foi pedido muito pela torcida hoje? Mais uma vez, parabéns e bem-vindo. Valeu, obrigado. Olha, o Igor, nessa mesma função ano passado, talvez foi o principal jogador do Vila. Ele realmente não é esse cara de criação, ele é quase um segundo atacante, ele consegue jogar como segundo atacante, entrar na área, e hoje não era só ele o papel dele, né? O Todinho tinha um papel também por dentro, no primeiro tempo, de fazer essa criação junto, somente ali com o pé trocado, né? Poder aproveitar, igual eu falei, algumas situações ainda, mas que eu falei, elas não aconteceram, para eles poderem aproveitar algumas vantagens, né? Eu preciso mostrar ainda um pouco mais e ter talvez algumas situações para poder treinar. Então o Igor, ele vem de uma situação da parte física que ele até era dúvida para esse jogo, desde a minha chegada, uma preocupação muito grande com ele, e de fato, na minha opinião, no primeiro tempo ele talvez seja um dos atletas que mais sentiu isso. E naturalmente, quando você, né, fisicamente falando, né, você não consegue estar descansado, naturalmente o seu rendimento não vai ser do mesmo jeito. Então a minha escolha de tirar ele é porque
vi essa situação e eu precisava de energia para a gente poder marcar pressão, poder fazer a pressão melhor. E acho que fez bem, né? A entrada dos meninos, do Urso, com muita energia, a gente conseguiu melhorar nisso. Mas o Igor é um cara muito importante. O atleta sempre fica chateado de sair, tudo, mas eu entendo o momento também, o desgaste que ele está tendo. E a gente espera muito dele, né? Eu acredito muito que ele vai, né, continuar ajudando muito o Vila. Boa noite, Thiago. O Vila acaba o jogo, o Onésio Brasileiro Alvarenga praticamente vai abaixo, né? Depois desse gol, depois dessa vitória. Eu quero saber com que sentimento que sai o Thiago Carvalho do jogo, né? Depois dessa estreia, desse tempo mínimo que teve, voltando ao Vila Nova, agora numa função diferente. Qual que é o sentimento que sai o Thiago? Muita felicidade, muita mesmo. Eu tava no banco ali no final e até falei, né, no vestiário que eu ficava pensando aqui, ó, isso aqui é Vila, nós vamos fazer o gol ainda. Mesmo com toda a desorganização que teve, né, principalmente depois que o Coelho saiu, a gente correu muito risco. Alguns riscos não deveriam ter corrido se alguns jogadores, né, tivessem posicionado em algumas situações, mas de fato a gente necessitava da vitória. E quando acontece o gol, meio que confirma isso, né? Eu que vivi um bom tempo aqui, sei que o Vila chama essas situações, né? Às vezes nem as coisas são tão bonitas, igual hoje para mim não foi, mas de fato o coração, o desejo que os atletas tiveram fez com que a gente vencesse o jogo. E basicamente isso é o mínimo para estar aqui no Vila, né? O Vila é um time que tem essa tradição, que luta bastante. E eu estou muito feliz, né, de estar estreando com vitória e podendo estar aqui novamente. Thiago, com os outros resultados de hoje, fica provável que o Vila vai necessitar dessas 4 vitórias em 5 jogos. E nem toda vitória vai acontecer na unha, igual hoje. Dá para fazer esse time jogar mais até sexta? É um desafio grande, não vou mentir para você. Na outra semana eu tenho certeza que eu consigo fazer muitas coisas. Mas de fato, pela sequência de jogos, essa parte física é uma grande preocupação de como fazer isso. As ferramentas que eu tenho é de poder montar a estratégia, de mostrar de vídeo, e a esperança é que eles possam entender da melhor forma possível. Temos que ser melhor, temos que fazer melhor para poder vencer. Concordo com você plenamente, que só a vontade não basta. A gente tem que ter organização, um direcionamento com tudo. E esse é o meu papel e eu vou tentar fazer da melhor forma possível. Thiago, boa noite. Você destacou ali que não concordou, né, com a colocação do colega sobre as substituições no meio-campo, mas eu queria te perguntar o porquê da sua escolha, porque quando o Arilson sai, muita gente imaginou que entraria o João Lucas ou o Luciano Nanin. Você escolheu o Du. Uma característica do Du Fernandes, qual foi a sua opção ali para colocar ele e não um dos 2 jogadores que são mais ofensivos? O Du Fernandes é volante, os 2 são meias, é bem simples, os 2 não são dessa posição, nem Naninho e nem João. Eles não jogam ali, o João estava improvisado e o Du Fernandes é da posição. Então a escolha para mim ela é até simples, não tem nem muito segredo, né? Então esses 2 jogadores, por mais que tenham qualidade, são jogadores que não são de marcação, que não têm esse equilíbrio, são meias ofensivos. E o Du Fernandes é o volante. Então a escolha é bem simples de trocar, né, uma posição do jogador de origem. Thiago, parabéns pela vitória, pela estreia. O que você já tem de informação dos 4 jogadores que saíram lesionados, né? Principalmente do Arilson? O pessoal passou no intervalo que não preocupa, que ele chegou bem, mas já tem alguma atualização e são desfalques, possíveis desfalques de peso para o seu próximo jogo, né? Sexta-feira. O Arilson, eu não sei, passaram para mim se tem uma regra quando tem essa batida de cabeça que o atleta não pode jogar dentro de um período. Então provavelmente é um atleta que pode estar fora. Não sei se isso confirma ou não, mas claro que, né, se tem isso, a gente não tem essa possibilidade. Se não tiver de fato essa regra, né, essa situação, e ele estiver bem, vai estar em condições. Agora, pela minha experiência, eu não recebi nenhum feedback ainda, né, porque foi recente, mas pela minha experiência, provavelmente eu perdi todos os jogadores, né, porque são lesões musculares ali, que dificilmente, que para sexta-feira eles vão estar à disposição. Humberto Castro, PUC TV. Bom dia, Thiago. Estamos já na quarta-feira, hein, rapaz? O negócio foi longo aqui hoje. Queria te perguntar que a noite foi um prejuízo, né, pro Vila, com as vitórias de... Vila não, pelotão de trás. Vitórias de Mirassol e Novo Horizontino. Você procura olhar a tabela, os confrontos,
Vai ter que dar uma secada ou o negócio é só cuidar do Vila? Acho que de fato a gente depende só de nós ainda. Mas claro que a gente, né, torce para que os resultados sejam a favor. É normal do futebol que você tem as combinações necessárias para poder subir. Mas eu acredito ainda que a gente depende do nosso trabalho. E isso é muito bom, né? Quando você depende só de você. Eu acredito que se a gente, né, tá vencendo os jogos, a gente vai subir. Agora, é jogo a jogo, né? Cada jogo é uma final, né? A gente precisa fazer muito bem, evoluir dentro do possível cada jogo para a gente ser merecedor das vitórias. Oi, Thiago. Boa noite, Rafael Bessa, SBT TV Serra Dourada. Como é que foi acompanhar ali do banco aquele enredo? Você coloca o Ralf, ele se contunde, entra o Arilson, machuca também, e o do Fernandes, que substituiu o Arilson, também tem que sair. Para o treinador é bem frustrante, né? Você tem que fazer, nunca tinha vivenciado algo dessa maneira, né? Somente em toda a mesma posição. Então é frustrante porque a gente, né, tem uma estratégia, uma ideia de jogo, às vezes de já pensar num segundo tempo, em algumas mudanças, né? O jogo não é só para quem inicia, então já tinha várias ideias do que deveria acontecer, do que a gente acreditaria que seria a melhor opção para um segundo tempo. E aí a gente perdeu todas as opções. Então eu fico um pouco impotente ali, porque eu perdi, né, várias substituições, né, com os jogadores machucados. Então é um pouco frustrante, mas graças a Deus deu tudo certo. Muito bem, tá aí então.